Boa tarde para todos e todas. Eu sou a Lufe Elias, responsável técnica pelo processamento e preservação do acervo do Arquivo Nacional. E estamos aqui juntos, mais uma vez, numa proposta de um evento da equipe de processamento técnico que se chama Encontro com o Acervo, que visa aproximar a sociedade das iniciativas técnicas do Arquivo Nacional. Hoje, em especial, nós teremos a colega Cristina Ruth. Ela é a responsável, a líder da equipe de normalização e qualidade dos sistemas informatizados, e ela vai conversar um pouco conosco sobre o Diretório Brasil de Arquivos. Após a apresentação da Cristina e também durante, evidentemente, vocês podem colocar perguntas e, ao final da apresentação, a Cristina vai responder. Uma boa tarde, um excelente evento. Cristina, está com você. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença e, fundamentalmente, também pedir a compreensão de todos, porque, eventualmente, pode passar algum carro vendendo alguma coisa. Então, e essas são as agruras do home office, infelizmente. Mas vamos lá. Hoje, o Encontro com o Acervo vai falar sobre o Diretório Brasil de Arquivos, que é um projeto que já deixou de ser apenas um desenho do mapeamento das entidades custodiadoras brasileiras junto ao CONARC, através do CODEARC, né, do Código das Entidades Custodiadoras, visando justamente isso, mapear essas entidades, seja elas pessoais ou públicas, e que elas fundamentalmente também deem acesso. Então, eu vou falar inicialmente um pouco sobre a plataforma Atom e, em seguida, falar sobre o diretório. Tá? Aí uma breve explicação do que é o Atom, né? Do que é a plataforma Atom, que é uma abreviatura de acesso à memória. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, que tem acesso à internet, que tem um navegador, seja ele qual for, o Chrome, o Firefox, agora o Edge também, que tem todos os recursos e as funcionalidades da aplicação do Atom. Você pode adicionar, visualizar, pesquisar, editar, excluir, tendo as permissões necessárias enquanto usuário, tá? E uma vez instalado, você só precisa realmente ter um navegador e uma conexão à internet, certo? Para poder fazer todos os seus trabalhos nessa. É uma base simples, ela é leve, entre aspas, mas ela facilita muito ao profissional de arquivo o seu trabalho. Como eu falei, o carro do camarão. Voltando. Originalmente criado como o ICA-Atom, ele teve ajuda e o apoio do Conselho Internacional de Arquivos, ou seja, ele foi criado com as bases das normas internacionais de arquivo. Né? Houve um momento, a reunião desses interesses, né, de um interesse da criação de um banco de dados, com a reunião dessas normas, para justamente poder fazer com que essas normas fossem mais alcançadas, fossem mais difundidas para os usuários e os profissionais, obviamente, de arquivo, para poder justamente entrar nessas instituições que não tinham também condições de ter os seus bancos de dados. E isso daí era uma coisa extremamente importante. E aí você vê o avanço do Atom ao longo do tempo, né? Ele foi projetado com essas normas. Sendo projetado nessas normas, ele possui links onde ele faz a associação dessas descrições, e a flexibilidade do Atom, que também é extremamente importante, porque ele atende às necessidades de cada entidade custodiadora. Ele permite o acesso através de vários repositórios integrados.
você tem a independência na atualização dos seus dados, da sua entidade custodiadora, como você também interliga esses dados e intercambia esses dados, faz esse intercâmbio de dados com as outras entidades. Agora, o Plataforma Internacional, né, que é o Diretório Brasil de Arquivos. Você tem, essa plataforma foi criada por quê? O fundamental disso foi a questão de você ter, numa mesma plataforma, informações sobre todas essas entidades custodiadoras públicas e privadas, abertas à consulta no Brasil. Isso já é uma realidade fora do país, isso já é uma realidade em Portugal, onde você tem o Portal Português de Arquivos, onde você reúne todas as entidades e dá liberdade a elas do acesso à sua documentação, tá? E você tem a oportunidade, que é uma oportunidade, para mim, muito especial, de reunir numa única plataforma diferentes trabalhos interinstitucionais, seja eles passados, presentes, futuros, como a gente tem Guia de África, que foi um tremendo trabalho do Arquivo Nacional, os trabalhos atuais, que são o Portal dos Presidentes da República, né, o Centro de Referência de Informações do Presidente da República, e projetos futuros que estaremos abertos a fazer enquanto instituição e instituições parceiras. Tá? O Diretório Brasil, ele tem essa oportunidade de atualizar projetos interinstitucionais de caráter censitário e informacional, sobre diferentes denominações, seja ele guia, seja ele um centro de referência, o censo guia, e as linhas temáticas, que a gente procurou agrupar essas linhas temáticas com os trabalhos já executados pelo Arquivo Nacional com essas entidades parceiras. Né? Então, você tem um eixo temático extremamente importante, que é todos os trabalhos que a gente tem listados com o Arquivo Nacional como instituição, não digo principal, mas sempre parceira, né, com a instituição, com outras instituições do Brasil, seja ele arquivo municipal, arquivo estadual, seja o que for. Você dispõe de um instrumento cumulativo de informação que sirva a projetos contemporâneos semelhantes. Quer dizer, é sempre bom a gente estar olhando os instrumentos que foram já realizados, que foram feitos, para que ou você tenha uma base, uma fundação para você melhorar aquele instrumento, ou para você ver e criar outros instrumentos derivados disso, e isso é muito importante. Tá? Uma outra coisa dentro dessa perspectiva do diretório é testar e aprimorar o software Atom, que anteriormente, como eu falei, como ele foi nascido como ICA Atom, ele já veio com uma série, não digo problemas, mas ainda estava caminhando para se tornar o que ele é hoje. É um software extremamente potente, é um software que atende a todas as normas de descrição com as suas funcionalidades, que só vão sendo aumentadas ao longo do tempo, porque eles trabalham com um sistema de mecenato. Então, se você tem uma instituição de porte que usa o Atom, mas que precisa de determinadas coisas, você vai lá na Artefatual e encomenda um determinado pacote e é feito, e é também amplamente distribuído por ele ser um software livre, por ele ser um código aberto. Tá? E esse teste também envolve uma participação das entidades parceiras, porque no momento em que você tem toda uma base de informação, no momento que você tem todo um relacionamento técnico, você também poderá ter um relacionamento em termos de TI, que aí você vai unir as duas coisas. Você vai aprimorar esses técnicos também de TI que trabalham em outros arquivos, onde eles poderão criar soluções juntas, soluções de upgrade, soluções de descobrir determinados bugs, que às vezes existem,
todo esse tipo de coisa, tá? Ele dispõe de instrumento que faculte o intercâmbio, a importação e exportação de dados, e isso é extremamente importante, que sirva de referencial para políticas de arquivo em diferentes âmbitos e segmentos. Propicia o acesso a informações presentes nos arquivos de maneira organizada e rápida, via acesso remoto, conectando a portais, sítios, bancos de dados específicos. Como já foi dito anteriormente também, você tem esse caráter de multirepositório e que você tem a independência de cada entidade custodiadora. Então, ela vai estar sempre, a entidade custodiadora descrita, com um link para as suas bases de dados, seus instrumentos de pesquisa, seu guia de fundos, tudo aquilo que proporciona o acesso a essa instituição. O camarão foi embora, graças a Deus. Essa é a lista dos temas que nós temos hoje no DIBRARC, tá? Ela não é uma lista fechada, obviamente, a partir do momento que vão surgindo interesses, esses interesses vão sendo analisados e vai sendo colocado, tá? Que é a África e a escravidão negra, os arquivos municipais, as associações cariocas, o próprio CODEARC, e eu vou explicar mais tarde por que o próprio CODEARC, a cartografia no Rio de Janeiro, o Centro de Informações de Acervos do Presidente da República, o Censo Guia, filmes no Brasil, Holanda e holandeses, imigração, interesse público e social, memórias reveladas, MOU Brasil, regional, período joanino, segurança de acervos e o SIGA. Por que, como tema, está o CODEARC? Porque você só tem acesso ao diretório se você tiver o código de entidade custodiadora. Ou seja, você vai ao CONARC, na página do CONARC, e como pessoa física, entidade coletiva, uma família que tenha o seu acervo e que dê acesso a ela, não importa aonde, pode ser na sua casa, pode ser na sua garagem, pode ser num prédio maravilhoso, não interessa o local. O importante é que você obtenha esse código da entidade custodiadora junto ao CONARC, e aí, automaticamente, você está inserido no Diretório Brasil de Arquivos enquanto entidade custodiadora, certo? E aí você também, se for o seu desejo, estar inserida nos eixos temáticos que a gente disponibiliza dentro do diretório, tá? Mas, num primeiro momento, automaticamente, o seu eixo temático, no momento em que você tem o CODEARC, é entrando no diretório como CODEARC. Você tem, da sua parte, designar 2 pessoas, né? Porque você tem a questão de férias, licenças, o que tal, para se responsabilizar por esses dados que vão ser inseridos e atualizados. Ou seja, a sua página institucional, se você tem fundos e coleções que você queira colocar disponível dentro do diretório, e todas as discussões técnicas referentes à entrada desses dados, como vai se dar a entrada desses dados no diretório, tá? Definir previamente esse plano de inserção de dados, né? Inicialmente, a gente tem um norte que é o fundo e coleção. Isso será o principal, certo? Dentro dos eixos temáticos, né? E mais adiante, se for do interesse da instituição, demais níveis de descrição. Porque a gente também pensa numa questão fundamental. Existem arquivos municipais que, infelizmente, não têm condição de contratar uma firma ou alguém que faça um banco de dados. Então, geralmente, se tem a sorte de conseguir uma pessoa que conheça muito bem o Excel ou fazer tabelas em outros programas, poderá ter um controle do seu acervo, né? E no caso do diretório, você tem essa vantagem, porque você tem ali uma coisa que é factível, uma coisa capitaneada pelo Arquivo Nacional, que é uma coisa extremamente importante, e que você poderá entrar com seus dados dentro das suas possibilidades, dentro
da sua força de trabalho e disponibilizar, mostrar isso para o público, que é extremamente legal. Você vê a sua instituição, a documentação que você trabalhou, que você fez, o seu grupo, todo profissional de arquivo gosta de mostrar o seu trabalho, e é isso que é o grande barato do nosso trabalho de fazer, mostrar isso. Tá? Proceder a essa importação dos dados em XML ou CSV, no caso dessa entidade custodiadora possuir uma base em Atom. Quer dizer, se ela quer disponibilizar os seus fundos, a sua coleção, ela poderá fazer isso. Se ela já tem um Atom, ela vai disponibilizar isso. A TI e a TI do Arquivo Nacional fará essa importação desses dados nessas duas formas. Tá? E uma avaliação periódica para cronograma, a escalabilidade de dados, principalmente a escalabilidade de dados do Atom, que sempre foi muito questionada, mas que agora a gente está vendo que é um pouco mais de mito do que qualquer outra coisa, né? E trabalhos em parcerias e convênios que vão sair desse, porque às vezes você vai encontrar determinados arquivos que às vezes não se comunicam entre si, mas que estão juntos dentro de um eixo temático. Então, isso pode ocasionar, e eu torço para que isso realmente aconteça, trabalhos em parcerias para desenvolver um pouco mais aquele tema, ou desdobramentos de outros temas e alguns convênios também. Tá? Então, como entidade custodiadora, como você faz, quais são os procedimentos que você tem que ter para entrar no Diretório Brasil de Arquivos, né? Primeira coisa é o cadastro, no Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos, tá? Entra no portal e faça o seu cadastro, isso não demora, não é uma atividade demorada, é muito pelo contrário, é muito rápido. Você vai ter o seu cadastro, vai ter já na página do CONARC a descrição da sua entidade perfeitamente, e essa descrição ela é replicada ao DIBRARC, né? Ela é espelhada ao DIBRARC. Um termo de responsabilidade. Esse termo de responsabilidade é extremamente importante porque ele estabelece um compromisso dessas duas instituições, tá? Pelas informações que são disponibilizadas, né? É importante e fundamental o acesso a todos os documentos, sem nenhum tipo de discriminação, ou esse daqui não pode ver, não. O acesso é fundamental, é justamente a isso que o diretório, dentro dos seus eixos também, preconiza. É o acesso para todos. Ou dar o caminho para que aquele usuário tenha acesso ao documento. Ele não necessariamente tem que estar ali descrito no diretório, mas se você tem o seu link, você tem a sua base de dados, você vai promover o acesso aos seus documentos. E, como eu já falei agora há pouco, a política de acesso, o documento que norteia, né, o compromisso das entidades participantes em promover, otimizar esse banco de dados, que é uma das tarefas também muito... uma tarefa fundamental para que você tenha um gás, que você tenha a pessoas junto, trabalhando para melhorar, para poder colocar coisas de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais fácil, que seja interessante ao usuário interno da instituição, como ao usuário externo, em pesquisar, em ter essa facilidade de ter o acesso a esses documentos ou às informações, tá? E o acesso às fontes e às informações, como já disse antes, sem discriminação. Você tem um livre acesso dentro desses eixos temáticos e de outros também, porque no momento que você faz a sua entrada como instituição custodiadora, você não vai ter só aquela documentação que está ali ligada àquele eixo temático. Você tem várias outras e é uma oportunidade também de se mostrar, de aparecer ao público. Tá?
Essa é a carinha do diretório, né? Está aqui o endereço. Foi feito e está sendo feito, né? Algumas modificações, tem coisas que às vezes ainda estão faltando e tal, não sei o quê, porque foi inicialmente um trabalho meio do eu sozinho. Mas agora a gente já tem uma equipe que vai melhorar ainda mais esse produto do Arquivo Nacional, que é uma coisa que para mim é muito cara, é muito querida. E vou mostrar a vocês aqui como ele está agora. Esse é o diretório. Atualmente, nós temos 525 entidades custodiadoras, 1.027 descrições arquivísticas. Aqui a gente tem por entidade custodiadora, pelos produtores, o nome desses produtores, o local, os assuntos e os níveis de descrição. E registros de autoridade, que são justamente a descrição desses produtores, que também é uma esperança nossa de começar a trabalhar com esses produtores para que possivelmente possamos fazer um registro nacional de autoridade arquivística, que é um trabalho bastante grande, mas que pelo menos a gente vai poder normalizar a entrada desses produtores, seja entidade coletiva, seja pessoa, seja família, conseguir uma cadeia de histórica para que nós possamos trabalhar período onde você tem essa documentação, como você vai poder achá-la, todas essas coisas dentro daquilo que a gente tem, de todos os históricos que a gente já tem no Arquivo Nacional e também pesquisando fora do arquivo. É muito interessante isso, são essas as entidades. Os que estão com fotografia são os presidentes, né, que vão ser objeto agora de um portal, e os dados desse portal foram retirados do Diretório Brasil de Arquivos, dos fundos do Arquivo Nacional e de outras entidades que possuem acervo de presidentes. A navegação do ato é uma navegação simples, é uma navegação tranquila, muitos já devem conhecer, muitos já têm essa prática e tal, e aos que não têm, eu convido a darem uma olhada, darem uma vasculhada, ver, pesquisar e conhecer um pouquinho mais esse trabalho, que é um trabalho muito legal, é um grande orgulho para mim. Eu agradeço a todos. Obrigada, Cris. Excelente. Peço desculpas pelo carro do camarão novamente, porque hoje ele resolveu ficar aqui na minha porta. Pois é, contamos até com a participação especial aí de convidado do camarão. Carro do camarão. É tempo de home office, né? Cristina, muito obrigada pela sua apresentação, ela é bem esclarecedora. E aí, como a gente não teve perguntas, eu queria aproveitar e ler aqui um comentário de um colega que está nos assistindo. Ele deseja parabéns, né, ao trabalho que a gente desenvolve aqui no Arquivo Nacional, e a você, principalmente, que é uma das pratas da casa. E ele diz uma coisa que me chamou muita atenção, né? Como a gente tem investido muito nesse projeto, ele diz que o Diretório Brasil de Arquivos vai revolucionar a difusão dos acervos arquivísticos em todo o Brasil e também no mundo, né? Porque o alcance da internet ele é bem abrangente. E eu fico muito feliz que, né, os nossos usuários eles consigam perceber isso. Esse projeto ele surge de uma iniciativa do Conselho Nacional de Arquivos e também da nossa especialista Cristina Ruth, que, né, levantou esse projeto.
e hoje ele alcança aí como um dos grandes projetos estratégicos do Arquivo Nacional. Então, a instituição tem investido muito, porque ela entende que esse diretório ele será uma ferramenta e acabar atuando também como um grande repertório nacional de fundos e coleções, né? Divulgando os acervos e os arquivos que talvez tenham menos visibilidade, concentrando todas essas informações para os usuários, né? E também agindo como uma forma de preservação desse patrimônio. Porque uma vez se esse acervo ele não estiver lá, a gente vai sentir falta. Vai correr atrás. Então, você está dando publicidade à existência de grandes conjuntos documentais e você está publicizando isso para a sociedade, que vai também agir como uma reguladora na preservação desse patrimônio. Né? Então, Cris, queria mais uma vez te agradecer, também agradecer a companhia, né, das pessoas que assistiram e o interesse, né, das pessoas pelo trabalho do Arquivo Nacional, e desejar até que a gente se veja em breve no próximo encontro com o acervo, dizer que a gente vai trazer mais esse tipo de evento e de transmissão, mostrando o trabalho dos nossos especialistas e que o Arquivo Nacional faz por dentro para preservar o patrimônio documental do Brasil com muita responsabilidade e também amor, não é mesmo, Cristina? Bota amor nisso. Muito amor. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Tchau. Tchau, tchau.